Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O podcast A Caça a Talentos está no ar. Eu sou a Thaís Targa e eu ajudo você a conquistar seu novo trabalho e ajudo também empresas a selecionarem, a encontrarem os melhores profissionais. E hoje a gente vai falar sobre saúde mental, sobre gestão da emoção, transição de carreira, a importância dos relacionamentos e o tema de hoje tá incrível, não consigo nem resumir. E para isso eu tô aqui com a Helenita Bethlin, que é terapeuta e formadora de terapeutas. Ela é autora desse livro aqui, O Terapeuta da Alma. Ela fez transição de carreira, inclusive, depois dos 50, e ela vai nos presentear com conteúdo incrível. Então, larga tudo que tu tá fazendo e vem assistir esse podcast. Fica presente aqui com a gente. Helenita, gratidão. Eu que agradeço, Thaís. É uma honra poder falar sobre todos esses assuntos que você está trazendo e super importante no momento atual que nós estamos vivendo, não é? Exatamente. E você estava me falando que você veio do mercado corporativo, fez transição de carreira. Queria que você falasse um pouquinho da sua jornada, especialmente por que você decidiu fazer transição, o que tu fez, e hoje é uma profissional que em pouco tempo já se diferenciou aí e é uma profissional renomada no nosso mercado. Então, né? É muito difícil a gente falar de transição de carreira depois dos 50 anos. As pessoas têm muito medo, né? Eu trabalhei 35 anos como gestora de RH, nas mais empresas de todos os ramos, como executiva de RH. Tive uma carreira brilhante, mas eu confesso que nos últimos 10 anos da minha carreira, já não me trazia mais tanta satisfação. Como que eu mudei de carreira, Thaís? Por incrível que pareça, trabalhando 14 horas por dia, dando aula em faculdades e tudo isso, eu entrei numa depressão muito profunda. Eu dormi bem e acordei em depressão. Algum gatilho aconteceu durante todo esse processo. Porque qual que é o gatilho, geralmente? A gente tem que ser forte, a gente tem que ser multimãe, né? Profissional, mãe, esposa, empresária, carreira, é muita coisa e a gente vai acumulando todas essas emoções dentro da gente. E a gente acha que tá tudo bem, que isso é normal. Até o dia que acontece. E eu tive uma depressão muito severa. Acordei ruim. Você acordou assim, você foi dormir? Acordei. Meu Deus do céu. Voltei do trabalho, dei aula de noite na faculdade, tudo certinho. Quando eu acordei com... Eu não conseguia levantar. Crises de choro. E eu não conseguia sair do quarto e nem acender a luz, para você ter uma ideia. E você foi algum gatilho, assim, inconsciente ou foi Hoje, tudo? como terapeuta, eu consigo identificar quais foram os gatilhos. Na época, não. Porque sempre tive essa forma. Você é forte, Helenita, você consegue tudo. Quantas mulheres também passam por isso? A gente tem duplas jornadas de trabalho, triplas jornadas e sempre é dar conta. E, bom, aconteceram vários episódios na minha vida, né? Uma falência de uma empresa, falecimento da mãe, situações que foram complicando e que a gente vai guardando. Vai guardando, um dia transborda isso. Quando transbordou, e a minha depressão foi muito severa, Thaís, a ponto de não querer viver. Eu tinha pensamentos suicidas. E eu fui procurar ajuda. Porque é assim que a gente deve fazer, né? Sim. Fui procurar a linha médica e a linha de terapia. Encontrei nesses dois ramos muita dificuldade para as pessoas entenderem o que é uma depressão muito profunda. E aí que eu fui me curando sozinha, eu fui estudar para poder me ajudar. Porque geralmente o que acontece? O médico ele vai imediatamente para o remédio. Sim. Né? E a terapia, ela era muito longa. Imagina eu com pensamentos suicidas, embaixo do edifício onde eu era minha terapeuta, passava a linha de ônibus, e eu olhava e falava, qual desses eu vou me jogar? Nós estamos falando de 10 anos atrás, só isso. E nesse universo, quando eu fiquei doente, eu vi uma possibilidade. Quantas pessoas, quantas mulheres como eu... Desculpe, deixa eu tossir aqui. Tomar uma aguinha, pausa para a água.
Tá incrível, viu? Gratidão, inclusive, por você se permitir a falar sobre isso, né? Que é um assunto, porque às vezes quantas pessoas estão dentro das empresas passando pelas mesmas coisas e a gente acha que é normal. Sim. Né? Então, quando eu desci do consultório da terapeuta, uma consulta básica de 50 minutos, que é o padrão, e ela me falou, volta semana que vem. E eu falando para ela que eu não queria mais viver. E aí eu fui começando a mudar a minha forma de ver. Encontrei um novo universo, fui estudar sobre a mente humana. Como profissional de RH, você precisa ter essa linha já de entender como é que você vai ajudar as pessoas, mas sempre na visão corporativa, ou seja, você segue os mandamentos das empresas. Hoje, do lado de cá, eu consigo perceber o quanto muitas empresas, Thaís, é muito difícil falar sobre isso, mas é verdade, o quanto as empresas fazem as pessoas adoecerem. Por excesso de jornadas, por excesso de cobranças, por produtividade além do normal. E se você sai daquela rotina, você já não serve mais, né? Por exemplo, na saúde mental, pega um atestado de 10 dias de afastamento. Quando você volta, provavelmente a sua carta de demissão já está pronta. Qual é a gestão que você faz? Então, olhando para trás, eu também era essa pessoa que também não tinha esse foco. Até o dia que eu fiquei doente e compreendi como que a mente funciona, como que a gente guarda as coisas e vai acumulando. Essa depressão, eu sempre falo que nada é por acaso, né? Ela me trouxe uma nova possibilidade. Então, com 52 anos, eu decidi romper a minha carreira como executiva de recursos humanos e eu falei, eu não quero mais voltar a trabalhar. E eu, literalmente, nunca mais botei o pé dentro de uma empresa, salvo para fazer treinamentos ou algumas consultorias, mas não mais como gestão. E aí eu fui trabalhar do outro lado, que é cuidando das pessoas que estão procurando um emprego, que tem talentos, mas não tem gestão emocional. Por quê? Porque ela também passou por várias situações dentro da vida profissional e dentro da vida pessoal dela que ela nem percebe, mas também a fez adoecer. Quando você está desesperado para arranjar um trabalho, como que fica o seu pensamento? Como que fica a sua autoestima? Quando você vai fazer uma entrevista e você, por uma questão emocional, muitas vezes você não é recolocado, não é você que é o aceito. E aí isso vai gerando mais doença para a gente. Como nós vivemos num mundo onde tudo é muito acelerado, a gente acredita que isso é normal. Que é normal você ficar ansioso e não dormir, que é normal você ficar desesperado, que é normal você ter esses pensamentos corriqueiros, né? Que eu não sou bom o suficiente, não vai dar certo essa vaga. E vir com esse pensamento. Só que a gente precisa olhar para isso e ter, assim, um pouco mais de compaixão conosco, consigo mesmo, para a gente perceber que tem alguma coisa errada nisso. Tanto dentro das empresas, que exigem absurdamente, né, situações absurdas, e como na tua vida pessoal. Então, esse equilíbrio, você precisa fazer a tua gestão da emoção, porque senão você vai adoecer. Você vai conseguir o trabalho, mas o trabalho vai ser um peso para você. E isso que aconteceu comigo. Depois de tantos anos, eu ia para o trabalho pela minha remuneração. Como executiva, tinha altos salários. E aquilo era maravilhoso, né? Porque você tem um padrão de vida legal. Só que eu não sentia mais prazer de fazer aquilo. E quando você não sente mais prazer em fazer, você vai fazendo, o teu propósito muda. Você vai fazer exclusivamente pela questão financeira. Quantos profissionais hoje que eu auxilio na gestão emocional que me falam a mesma coisa? Eu tenho uma casa para sustentar, eu tenho um filho para sustentar, eu tenho que me submeter. E eu sempre pergunto, será que você precisa disso? Então, a gente precisa ter esse olhar para a gente, né? Para que você também não adoeça, como foi o meu caso. E quando saber que está na hora de falar, por favor, jogo a minha toalha, vou procurar um outro emprego, vou pedir demissão, porque eu vejo que os profissionais se violentam, né? Perfeito. E às vezes, essa é uma palavra bem bacana. A gente pede demissão, já é meio que tarde demais, né? Você já está ali tomando remédio, já está com crise de ansiedade. Muita gente me procura que tem síndrome do pânico também. Que é um efeito mais comum
É quando você tem essa pressão, é a primeira coisa que aparece, né? E daí a pessoa tá se violentando, não, é porque eu tenho conta para pagar, não me planejei, mas chega uma hora que se ela não se planeja, o universo coloca ela na cama, né? E realmente Isso daí que vem com todo mundo. Os afastamentos, isso. E daí você demora, às vezes meses, anos, até se recuperar e performar bem num novo trabalho. Então, quais seriam os sinais de alerta, assim, para que a pessoa pensasse, não, eu preciso fazer alguma coisa, não dá mais para eu ficar nesse cenário? Essa é uma excelente pergunta. E eu poderia aqui enumerar centenas. Sim. Mas eu vou te dizer algumas que eu considero mais importantes. Primeiro, cansaço. Sabe aquela sensação de que você não quer mais levantar da cama e que você fala, ai, mais um dia? Esse é um primeiro alerta. Segundo, falta de sono. Você tem recorrência de ficar acordado. Ou você dorme muito pouco, que a gente precisa ter 7, 8, 9 horas de sono, mas você dorme pouco, né? E aí acha que também, não, eu estou estressada, eu escuto muito, eu tenho ansiedade. Todo mundo tem ansiedade, mas tem ansiedade boa, né? Não a ansiedade ruim. Outro ponto, a questão do fator da alimentação. Ou eu tenho compulsão, vou lá como chocolate absurdamente, gorduras, ou eu deixo de comer. Então, eu passo a não ter mais fome. Quarto ponto, que eu acho que é um dos pontos mais importantes. Observe os seus pensamentos durante o dia. Como que você está naquele trabalho? Como que você era e como que você está? Se o teu trabalho, você vai para o trabalho, você olha para aquelas pessoas e você diz, eu não aguento mais, você tem esse pensamento, mas eu preciso, esses são os sinais de alerta. Existem muitos sinais, mas esses são os mais importantes. O que as pessoas não fazem, Thaís, é se olhar e achar que esses sentimentos, que essas sensações, são sensações que são alertas para o nosso corpo. Dessas que eu te falei, acontece dores no corpo. Então, a pessoa passa a ter dores de cabeça, dores no estômago, isso é super comum. Ela passa a ter refluxo, ela passa a ter, às vezes, cãibras, porque a sensação dela é como se ela estivesse infartando, então ela sente dores nos joelhos, dores físicas. A pessoa fala, eu tô com fibromialgia. Aí vou muitas vezes para fazer um tratamento disso. Todas essas questões estão ligadas aos seus fatores emocionais. E é importante nós investigarmos esses pontos emocionais, porque isso não vem só do trabalho, mas ele fica pior, muitas vezes, pela pressão no trabalho. Muitas vezes você traz essas emoções, Thaís, lá da tua infância, de histórias de vidas difíceis que você teve, mas daí você entra no trabalho. E esse trabalho te adoece ainda mais. Então, é importante nós olharmos para esse ponto. Estou ansioso, suando, né? Deixo de comer ou como em excesso, sou capaz de comer uma caixa de chocolate em questões de minutos. Eu preciso ter isso. Eu abro a minha gaveta no meu trabalho, só tem doce. É verdade. Você faz o quê? Você está trazendo as suas emoções, você está fazendo uma compensação. O fator importante que acho que é colocar é que a gente tem vergonha de contar essas sensações, porque a empresa sempre vai olhar para a gente assim, mas o que estava acontecendo com você? Você era tão boa e agora você não é mais? Olha, e vem a pressão. Quantas vezes, Thaís, na tua experiência como recursos humanos, você conheceu uma empresa que parou para o funcionário e perguntou, o que você está passando? A própria legislação, veja só, né? Lá a legislação diz que quando alguém morre, você só tem 2 dias. 2 dias. Como que você vai passar por esse processo? Só que tudo isso vai ficando normal, você entende? Sim. A gente vai vivendo, é a lei, é assim, tem que ser. Só que você vai sofrendo todas essas pressões, digamos, da vida e um dia a gente não sabe quando e nem por que esse gatilho acontece, mas ele vem numa velocidade muito grande. No meu caso, foi uma depressão severa. E eu conto isso para as pessoas perceberem que qualquer pessoa... Gente, eu tinha 52 anos, uma vida confortável, não tive nunca problemas financeiros, sempre tudo bem na minha vida. As pessoas olham e falam, mas você com depressão? Sim.
eu me permitia 14, 15 horas por dia de trabalho, eu me permitia ter uma exigência de competência maior, eu sempre tinha que ser a melhor, os melhores resultados, e aí você vai se sobrecarregando com tudo isso até o dia que você adoece. E aí você percebe a vida, né? Sim. Que é muito mais do que apenas você ficar se cobrando dessa forma. E no sentido de prevenção, o que a gente pode fazer para que a gente não chegue nesse ponto? É difícil hoje a gente ter uma vida equilibrada, né? Eu acho que equilíbrio é uma palavra, assim, que a gente almeja, a gente busca, mas é muito difícil você estar equilibrando ali as suas várias caixinhas, seus vários papéis. Mas o que um profissional pode fazer hoje, até no sentido de amenizar, no sentido de mudar, né? Porque às vezes a pessoa deixa para mudar quando ela já tá adoecida, ela não tem força. Ela chega em casa, ela liga a TV, tudo que ela quer é comer um monte de porcaria e assistir algo que é anestesia do mundo. E que ninguém atrapalhe. E que ninguém atrapalhe. Às vezes, muitas vezes no celular ou na televisão, para ninguém, isso é fácil. Só que daí, terminou o filme, a sua vida continua do mesmo jeito, você vai dormir, você vai acordar, vai pro trabalho que te mata aos poucos e vai virando uma bola de neve. O que a gente pode fazer para prevenir, para ter maior controle das nossas emoções, para a gente ter uma vida realmente mais saudável? Bom, eu sou suspeita para falar, porque eu vou recomendar para todo mundo fazer terapia. Não, e faça terapia com você, né? Sim. Depois eu vou deixar seu @ tudo aqui. Comigo, até porque a minha metodologia é uma metodologia inédita. E eu quero que você fale disso também depois. Então é muito importante que você se conheça, né? Ainda há o estigma de que procurar terapia é para quem está ou louco, ainda, nós estamos falando isso no ano de 2025, ou você é louco, ou você está desequilibrado, ou você está passando por uma situação. A terapia, ela é um processo de equilíbrio emocional. Você sempre vai ficar bem equilibrado em tudo? Não, nós somos seres humanos. Mas a terapia, ela te dá condições de você apagar todos os sofrimentos que você teve. E eu gosto de falar essa palavra apagar, Thaís, porque é exatamente isso que a gente precisa buscar na terapia. Não é esquecer, é limpar aquelas situações que aconteceram na sua vida para que você tenha uma gestão de emoções mais equilibrada. Aí vem os problemas, como que você faz? Você está emocionalmente bem. Quer dizer que você não vai chorar? Não, você vai chorar, mas no dia seguinte você vai levantar. Então você vai aprender a cuidar das suas emoções. Nós gastamos dinheiro com bolsas de marca, com roupas, com cabelos maravilhosos. Estamos falando das mulheres, sapatos maravilhosos. Nós não gastamos dinheiro com a nossa saúde emocional. Vamos para academia, fazemos natação, botox, fazemos tudo. É verdade. Menos a nossa saúde emocional. Só que é a saúde emocional que te dá condições de você ter sucesso na tua vida, na tua carreira. Porque se você tem altos e baixos, né? Um dia você está bem, um dia você está mal, você está sobrecarregada, você está cansada, os seus pares estão sendo influenciados, ou seja, tanto no trabalho, tanto na família. E aí alguém vai adoecer por causa dessa condição. Então, a terapia, ela é um processo que vai ajudar a você ter mais estabilidade emocional. Quando eu devo procurar a terapia? Quando eu já começar com esses sintomas que eu te falei. A ansiedade, comer em excesso, né? Ter a sensação de que você não é boa o suficiente. Você quer algo, mas você não tem coragem de buscar aquilo que você deseja para sua vida. Você acha que você não é merecedor. Ou, muitas vezes, você se esconde atrás de um talento por ficar na sua zona de conforto. Eu preciso ficar aqui, porque aqui eu sei quanto eu vou ganhar, quanto eu vou fazer. Será que vai dar certo? Então as pessoas não arriscam. Então, quando você percebe que algo está parado na sua vida, que você quer sair daquela situação, a terapia é indicada, certo? Porque aí você, por exemplo, a gente estava conversando, né? Um executivo que quer ir para uma carreira nova, uma pessoa que está procurando um novo emprego, eu sempre aconselho a fazer algumas sessões de terapia. Por quê? Porque você vai saber se comportar, você vai saber melhorar a sua gestão emocional até
para suportar um não caso você não seja o escolhido. Né? Perfeito. E me fala da sua metodologia, tô louca para saber, já queria te perguntar antes da gente começar a gravar, mas quero entender melhor agora. Bom, eu vou voltar a falar que eu criei essa metodologia quando eu estava com depressão. Sim. Hoje, o que eu percebo? É uma crítica bem direta sobre o sistema, que as pessoas não estão preparadas para lidar com a saúde emocional. O médico, ele não quer saber se você está com pensamento suicida, nada. Ele vai lá e receita o remédio que demora 15 dias para fazer efeito. Quem está num alto grau de depressão, 15 dias pode não dar tempo. Você vai para um processo de terapia, os maiores terapeutas falam o quê para você? 50 minutos, acabou seu tempo, você está lá no auge chorando, e aí você está desesperado, volta semana que vem. Olhando para isso, Thaís, eu identifiquei que nós precisamos não só os terapeutas cuidarem da saúde mental, mas da parte biológica e da parte transcendente. Se você não tem fé, se você não traz isso para o contexto da terapia, você não melhora. Porque a fé, nós não estamos falando aqui de religião, estamos falando de fé. A fé, ela te dá esperança de situações melhores. A parte biológica, às vezes, você está com todos os sintomas de ter uma depressão, mas você está com os seus índices de vitamina B12, vitamina D, zinco, ferro, magnésio, extremamente baixas. O terapeuta comum, ele não quer saber, ele nem entende disso. Então, a metodologia é exatamente isso, é olhar corpo, mente e alma, unir isso dentro de um processo terapêutico, para que você, em todos esses aspectos, investigue e traga o melhor tratamento individualizado, personalizado, para cada necessidade. Então, no processo terapeuta da alma, as consultas são basicamente 1h30, para você ter uma ideia. Nós fazemos uma grande anamnese, que dura em torno de 3 horas, onde o paciente vai contar toda a sua história de vida. A gente vai identificar os padrões repetitivos, da onde eles vieram, e aí nós vamos agir em cima disso. E aí vamos também olhar para o campo biológico e a parte transcendente. Sim, e como que funciona? Me fala mais do campo biológico, a parte transcendente. Então, o biológico é você olhar para a estrutura física, olhar para o corpo. Nós já sabemos, né, o cérebro, quando ele está com as baixas vitaminas, ele começa a mandar para você sinais que o seu corpo está adoecendo. Isso é básico. Mas nós temos o nosso intestino, que é o nosso segundo cérebro. Então, muitas vezes, o profissional da área de saúde mental, ele não entende disso. Aí você vai investigar os hábitos do seu paciente. Ele come mal. Ele come excesso de açúcares, excesso de massas. Ele vai fazendo com que o seu intestino fique intoxicado. O intestino é o segundo cérebro. Ele é o responsável pela grande parcela de dopamina que manda para o nosso cérebro. O que acontece? Você não faz. Você não produz essa dopamina porque você come basicamente fast food. Você come comida processada. Então, o profissional da terapia, ele precisa ter este olhar dessas 3 dimensões, para ele poder ajudar o seu paciente. Por que os procedimentos são longos? Tem gente com terapia de 2, 3 anos, 9 anos, né? Tudo bem, é uma escolha. Sim. Mas hoje você consegue reduzir o processo e ter resultados muito grandes olhando para esses 3 pontos. Então, por exemplo, você vai fazer terapia comigo, eu vou pedir exames de sangue para você. Eu vou pedir exames de sangue para verificar como estão as suas vitaminas. E identificando que as suas vitaminas estão baixas, a gente já tem um médico parceiro que trabalha com a gente, né, que é um nutrólogo. Esse nutrólogo, ele vai fazer toda a reposição, porque o terapeuta, ele não pode, né, medicar, né, apesar de vitaminas serem suplementos, você também não pode fazer isso. Aí você vai equilibrar isso. Enquanto isso, você está trabalhando com a parte psicológica do seu paciente, até fazer esse efeito. Então, ele não toma nenhum tipo de remédio ansiolítico, nada disso. E a parte transcendente é entender como que funciona a fé na vida do seu paciente e trazer isso para as sessões. Porque a pessoa que tem fé, como eu falei anteriormente, ela tem esperanças. E a esperança é o primeiro ponto para você precisar melhorar. Você acreditar que você vai ficar bom e que o terapeuta vai te ajudar e que
tudo que nós estamos fazendo vai trazer resultados. Isso é fundamental, porque senão você fica só naquele aspecto biológico, que é o médico, ou só no psicológico, que é o profissional de saúde, e esquece isso, a parte transcendente. Então, na metodologia terapeuta da alma, a gente olha o ser humano no todo, para que ele tenha o tratamento correto dentro dessas 3 áreas. Nossa, é bem profundo. Muito profundo. E dinâmico também, né? Sim. Dinâmico porque nenhuma pessoa é igual a outra. Então, a gente não segue uma metodologia, uma abordagem ou uma técnica. A gente estuda o paciente no todo. Esse estudo é que faz você ter o resultado mais correto, porque pessoas com o mesmo problema, mas têm históricos de vidas diferentes, reagem de formas diferentes, né? Tem a sua personalidade, o seu temperamento, tudo isso é olhado no contexto terapêutico. Hoje, a terapia da alma, ela atende no máximo 2 meses, a pessoa ela já recebe alta. Sério? 2 meses, porque ela é muito profunda. Imagina, uma sessão de 1h30. Então, já são quase 3 sessões da área de psicologia, né, da base principal. Então, uma sessão de 1h30, às vezes 2 horas, você fica com aquele paciente. E é importante porque você vai praticando a escuta ativa, você vai percebendo o que está nas entrelinhas daquele paciente, e aí você vai fazendo com que o tratamento seja um tratamento mais direto para ele dentro das necessidades dele. Tá? E hoje, falando assim, em termos das empresas, né? Você deve ouvir muita história. O que está acontecendo? Porque eu me pergunto, é a gente que tá mais sensível, ou a empresa está cobrando mais, as cobranças são mais sutis, a gente também tem uma autocobrança, os relacionamentos que estão tóxicos. O que está acontecendo no mundo que os índices nos provam que saúde mental já está virando luxo, né? 40 milhões de brasileiros estão com ansiedade e depressão. E olha que nós não temos um país aqui que faz tanta estatística, né? Sim. E aonde que a gente percebe isso? Nos afastamentos, como você colocou. Às vezes a pessoa é afastada por questões físicas, mas as questões são emocionais. As empresas, de fato, eu não acho que está sendo mais sutil. Eu acho que está muito pelo contrário, eu acho que está mais agressivo. Sim. Por excesso de produtividade. As empresas querem que você não tenha vida, que a vida seja só dentro da empresa. Eu conheço, e eu passei por isso na minha carreira, chefes ligando para você domingo, sábado, querendo, olha, você tem que fazer tal coisa, não respeitando nem o seu descanso, né? Colaboradores com celulares, porque o celular também ele é muito bom através da tecnologia, mas ele também nos adoece. Pessoas te ligando todo final de semana, você não consegue gerenciar e você precisa daquele emprego, você acaba se submetendo a de levar o seu trabalho para casa, o seu notebook para casa e fazendo as suas atividades. Existem empresas, Thaís, que estão preocupadas? Existem, mas eu vou dizer para você que nos meus 35 anos de empresa, fazendo consultoria em muitas empresas, eu só encontrei 2. Aqui em Curitiba, e é lamentável a gente ouvir isso. As pessoas não querem saber o que está acontecendo atrás de você. Eu tenho um grande exemplo de uma paciente minha que ela levou um tiro na cabeça, saindo da casa da mãe dela, em Campo Largo, indo buscar o filho na casa da mãe. E ela ficou com a bala 6 meses na cabeça, destruiu o rosto dela. Ela trabalhava num grande banco aqui de Curitiba. E o banco, mesmo ela com a bala na cabeça, ela teve que voltar ao trabalho. Porque senão ela tinha que fazer os projetos. Eu também atuo, Thaís, em Portugal. E lá é totalmente diferente. É uma coisa impressionante. Eles estão, digamos, em termos de tecnologia, em termos de evolução da medicina, um pouco mais atrasados, mas eles são extremamente mais humanos do que a gente. Uma pessoa que a empresa fala, olha, fica doente, vai lá, né? Fica doente, não, vai lá, se trata, né? E volta porque o seu trabalho vai estar garantido. Aqui não acontece, a gente tem medo de ficar doente, né? O trabalho, ele exige isso da gente cada vez mais. Então, o que eu vejo? As empresas, por isso que eu acho que a legislação da NR1, ela veio no momento certo.
que é um meio de saúde pública de você também melhorar as condições. O que a gente precisa entender? Qual é o papel da empresa e qual é o seu papel, o meu papel como pessoa. Eu não posso delegar toda a responsabilidade da saúde mental para as empresas, mas eu posso, através de políticas internas, fazer com que o meu colaborador não adoeça. E entender como que funciona tudo isso dentro de uma empresa. Quando você tem um chefe tóxico, que xinga você, eu passei por isso na minha vida, que ele te trata como se você fosse um nada, né? E exige de você cada vez mais, isso deveria ser crime, sabe? Deveria ser crime, porque a gente fica anos com aquelas vozes dentro da cabeça. E você vai para uma outra empresa e você leva aquilo. Então, é muito fácil destruir a tua imagem. É muito fácil você destruir as suas emoções. Não é fácil você corrigi-las. É muito fácil você fazer a pessoa ficar com baixa autoestima. E é muito difícil você fazer com que ela resgate essa autoestima. Então, esse é um ponto muito importante que a gente precisa esclarecer para as pessoas. Tá? Se você está num ambiente tóxico, procure uma ajuda. Geralmente o ambiente é tóxico você se submete a isso por fatores externos, pelo seu histórico de vida, de pai, de mãe, de situações que aconteceram, e você se submete a isso. Por isso a terapia, ela vem para ajudar nisso e vai te fortalecendo, né, como pessoa, vai te fortalecendo para você ter o quê? Consciência da sua tomada de decisão. A minha empresa é tóxica, eu quero ficar? Tudo bem, você está tomando uma decisão coerente e segura. Mas por quê? Porque eu preciso, então eu vou ficar. Mas eu sei, aí é uma opção. E não mais uma escolha por causa das coisas que eu preciso lá fora, ou porque eu não vou dar certo e eu me submeto. E o mais incrível disso é por que as empresas permitem que esses chefes estejam dentro das empresas. Porque a empresa sabe que aquela pessoa é daquele jeito. E quando os funcionários reclamam, a empresa ainda defende. Eu, particularmente, hoje, estando do lado de cá, olhando para tudo isso, eu falo, meu Deus, eu também fui conivente, muitas vezes, com situações com chefes mau caráter. E tá forrado. E aonde que a gente precisa olhar? Os nossos valores. Quais são os seus valores pessoais? Eu sempre falo isso para os meus pacientes e falo isso nas palestras. Quando você define os seus valores, e esses valores são inegociáveis, Thaís, você passa a não se submeter mais. Por exemplo, você vai lá, vai trabalhar numa empresa e ela faz determinadas coisas que vai contra você. Ela tem atitudes que vai contra aquilo que fere com você, sabe? Pressionar, enganar um funcionário, falar que vai fazer uma coisa e não faz, e aquilo vai adoecendo. Quando você se submete a isso, porque você está rompendo com os seus valores, você já começa a se prostituir, digamos assim, e a cancelar as coisas que você acredita. E aí você vai perdendo espaço, você vai se transformando, vai deixando de ser quem você é. E muitas vezes isso, quando você olha para trás, você se olha no espelho, você fala, não me reconheço. Isso aconteceu comigo, no meu processo. Quando eu saí dessa depressão, eu olhei e falei, nossa, o que foi que eu fiz comigo em termos de eu ter uma carreira bem-sucedida, tá sempre na mídia, ter grandes empresas? O que eu fiz comigo para eu poder continuar nessas carreiras? Então, isso é um olhar importante que a gente precisa ter para conosco, né? Para entender, assim, eu quero isso para minha vida. Então, hoje, com quase 61 anos, eu olho para trás e eu falo, meu Deus, olha quantas coisas eu realizei nesses últimos 10 anos. Escrevi 4 livros, Thaís. 4 livros? 4 livros. Esse, O Terapeuta da Alma, vendeu mais de 20 mil exemplares. Já se tornou um best-seller. Já tem faculdades utilizando essa metodologia. E isso me traz uma felicidade muito grande. Eu passei 35 anos como RH. E os últimos 10... parece que o meu talento apareceu, entende? Eu falo que eu desabrochei. Desabrochou. E que a depressão, ela me fez ser uma nova pessoa. Então, todo mundo pode melhorar e pode ficar bem.
Basta querer, basta fazer uma escolha. Mas eu não tenho dinheiro para fazer terapia. Isso que as pessoas mais me falam. E eu sempre falo para elas, quanto você paga de prestação de carro? Quanto você vai lá, você compra uma geladeira, aquela de sair gelo, sabe? Que custa uma fortuna. Sim. Só para você tomar uma aguinha gelada, que você pode botar uma garrafa, mas você não tem tempo para fazer uma terapia. Então, a gente precisa se permitir ficar bem. E isso é uma nova consciência, que aos poucos, graças a Deus, algumas pessoas estão se abrindo para isso, né? Para essa possibilidade. Perfeito. Então, agora nós vamos para o nosso quadro. Entrevista com Thaís Targa. Quero que você me fale qual foi a habilidade mais valiosa que você desenvolveu. Eu acho que é o poder da escuta, de entender e de escutar as pessoas. Eu acho que isso é fundamental nesse mundo. Você ter uma escuta sem julgamento, com um olhar mais humano. E isso eu desenvolvi agora, nesses últimos anos, como terapeuta. E faz uma diferença muito grande na vida das pessoas. E eu vejo que todo mundo, em algum momento, tenta trabalhar a sua comunicação. Isso. Só que escutar também faz parte da comunicação, Porque existe uma diferença entre ouvir e escutar. Exatamente. Ouvir, nós estamos aqui escutando os ruídos e tudo. Mas escutar é você prestar atenção nas entrelinhas do que as pessoas estão falando, do que elas estão querendo dizer. Muitas vezes os pedidos de socorro vêm quando você escuta com atenção, né? E presta atenção tanto na parte, nas questões dos sinais do corpo, como naquilo que ela está falando, né? Então, eu acho que é uma habilidade fundamental. Perfeito. Vamos ver. O que você gostaria de ter aprendido mais cedo na sua carreira? Eu queria ter aprendido como que o cérebro funciona, como que os nossos pensamentos nos adoecem e como que a gente pode resolver essas questões desde pequenininha. Hoje eu ensino para os meus netos. Eu tenho 3 netos e eu ensino para eles essa gestão da emoção. Como que você ensina? Fala um pedacinho aqui, que eu fico curiosa. As pessoas colocarem o que estão sentindo, poderem mostrar o ponto de vista delas, né? Criar um ambiente familiar onde seja propício para isso. Então, não é só dizer não, dizer não e explicar o não. Por que eu sinto medo? Da onde que está vindo isso? O que a pessoa está... O que aquela criança está querendo te dizer com aquele comportamento? Então, eu tenho uma neta de 10 anos e tenho um neto de 3 e uma neta de 2. Sim. Nos pequenininhos, é o comportamento do dia a dia, de você amar, de você passar carinho e mostrar o quanto eles são amados e fortalecidos, né? Com os nossos sentimentos, né? Com a de 10 anos que já percebe, é muito mais fácil a gente conversar sobre isso. Eu ensino algumas coisas no livro, algumas ferramentas, como a respiração consciente. Então, por 4 minutos, você vai respirar, puxando o ar, segurando e soltando o ar. Deus deu pra gente, Thaís, o dom mais precioso que é a respiração, que é o que nos faz vivos. Enquanto você está respirando, você está vivo. Nós temos 2 glândulas aqui no cérebro, que é as amígdalas, não é a do sistema laríngeo, né? É o daqui. E essas é uma glândula que está com a torneirinha fechada. Se você está com a torneira fechada, você sente ansiedade, você sente raiva, você sente medo. Como que você abre essa torneirinha? Fazendo a respiração. E eu ensino para os meus netinhos desde pequenininho isso. Respira, senta, vamos lá, puxa o ar. Só isso, Thaís. Só esse exercício. Se cada um de nós fizéssemos, você já está equilibrando as suas emoções. O que o remédio faz? Ele abre a válvula, ele abre a amígdala. Ele faz a mesma coisa que se você praticasse a respiração consciente todos os dias. Então, pequenininhos, a gente senta e brinca com eles de fazer a respiração. Que legal. A última pergunta para a gente finalizar. Eu vou ter que gravar outro episódio contigo, porque a conversa está muito boa. O seu livro de cabeceira, um livro de outra pessoa que você indica. O Poder do Subconsciente. Esse livro foi transformador para mim no momento em que eu estava com a depressão. Nada acontece por acaso. Eu já tinha lido esse livro há muito tempo atrás.
não fez tanto sentido. Quando eu estava nesse processo de buscar a autocura, ele fez total diferença. Foi ele que me despertou para buscar esse conhecimento mais profundo sobre a mente. Hoje, eu sou uma especialista em ansiedade e depressão, mas foi ele que me trouxe essa forma de olhar como que é os nossos pensamentos, aquilo que você acredita, a própria metodologia do corpo, mente e alma, né, do biológico, psicológico e transcendente. Entendendo o livro, eu trouxe isso para o contexto terapêutico. Olha que legal. Recomendo para todo mundo. Quem que é o autor? Joseph Murphy. Eu conheço esse livro, Olha nossa! aí, muito antigo. É isso mesmo, eu isso lembro aí. que eu li na Recomendo para todo mundo minha ler. adolescência esse livro. E é engraçado porque você lê e naquele momento parece que não fez sentido. Mas eu tenho certeza que se você ler novamente, você vai olhar e falar, nossa, olha como isso aqui fez Preciso sentido reler. na minha vida, né? Eu acho que foi um dos livros que fez com que eu decidisse cursar psicologia. Olha aí. Um livro Olha aí. super poderoso mesmo. Eu lembro que tem as afirmações e tal, né? Não é só... As afirmações também são importantes, mas mais do que isso, Thaís, é como o nosso Sim. cérebro... Porque você tem tantas coisas todos os dias e você não programa. Sim. Você não agradece, você não valoriza pequenas atitudes, pequenos avanços que você faz. Isso também foi uma das coisas que eu aprendi no meu processo terapêutico. Agradecer pequenas coisas que você faz todos os dias. A gente só olha para as coisas muito grandes. Mas quando se você não olhar o pequenininho, você nunca vai chegar lá em cima. Você precisa, degrau por degrau, né? É pedacinho por pedacinho e aí você vai criando condições diferentes. Às vezes as pessoas não percebem algo que ela faz. Hoje eu olho para trás e falo, meu Deus, eu fui capaz de escrever um livro. E eu escrevi sem pretensão. Depois de ter atendido mais de 700 pessoas, eu falei, não, eu vou escrever. Escrevi. E publiquei, foram comprando. E eu olhei hoje, eu falei, nossa, puxa vida, quantas pessoas eu pude transformar. E eu não falo isso com soberba, porque foi uma conquista, Thaís. 10 anos de profissão, eu poder ter feito todas as coisas que em 35 anos, como gerente de RH, vindo de uma metodologia dentro das empresas, eu não pude fazer. Então, às vezes a gente é cego para as coisas, né? E isso eu tenho muito orgulho de ter olhado para isso de uma forma diferente. Nossa, perfeito, ótimo, excelente. Tenho muitas perguntas para fazer, mas nosso tempo aqui está acabando. Vamos ajudar as pessoas emocionalmente a buscar empregos, porque elas precisam. Então, para você que está assistindo a gente, né, que está precisando de um emprego novo, se permita fazer umas sessões de terapia, método terapia da alma, terapeuta da alma, que você vai, com certeza, mudar bastante as suas coisas. Exatamente, muito importante aprender a fazer. Até para fazer uma transição, né, mais segura. Até para ter, às vezes é um período que a pessoa tem de pausa, né, que internamente você pode fazer grandes mudanças. E se esse período, às vezes, de crise, de pausa, for bem vivido, ele pode ser um marco ali para a vida dos sonhos que você está delargando aí na mão de uma empresa ou que você não está conseguindo trazer, né? Verdade. Muita gente não sabe nem o que realmente quer, né? Porque a pressão, às vezes, de dentro de casa... Eu lembro que quando eu larguei a carreira, muitas pessoas falaram para mim, você é louca? Você vai largar uma carreira para ser terapeuta? Poxa, as pessoas sofrem pressões e essas pressões muitas vezes fazem com que você desista dos seus sonhos. Então você continua se submetendo. Uma das coisas que eu aprendi você quer? Faça. Se der errado, você tem a tua carreira. Você vai voltar, você não vai perder. Mas experimente o novo, para você sentir o gosto. 10 anos de carreira, tenho uma formação para terapeutas da alma, tenho o livro, sabe, atendo como terapeuta, nunca, Thaís. E olha, nós como RH, Sim. Quantas coisas a gente tem para escrever dentro das empresas, Sim. Históricos. Nunca tive Em 15 dias eu sentei e escrevi o livro. E eu falei, olha, escrevi para mim. Algumas pessoas leram e gostaram, hoje está aí. Então eu recomendo, acredite em você, se permita viver, sabe, o seu momento. Não tem idade certa para você recomeçar. O que tem é o desejo interno. Não deixe esse desejo morrer dentro de você, porque esse é um ponto que vai te anulando, que vai te matando. É um veneninho todos os dias que você toma.
né? Eu não posso, eu não vou fazer, não acredito em mim. Então, esse veneno, ele vai chegar um dia em que ele vai matar você, né? E esse matar, qual é a essência de você viver? Se você não se realiza, você vai passar por uma existência e essa existência vai valer para quê? Pensa nisso, né? Ótimo, encerrou maravilhosamente bem. E você que esteve aqui até o final, deixa seu comentário, diz o que você achou. Você já fez terapia? Escreve aqui para mim, vou adorar interagir com você. Espero que você aproveite todo o meu conteúdo. Eu também estou em todas as redes sociais, tem vídeos diários para você e a gente se vê por aí no próximo episódio. Tchau, tchau, um beijo.